também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso, e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa. Mas lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora, vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém porque viu que o julgamento estava chegando e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada: não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles.
Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar, e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase